O primeiro passo é ajustar a tela principal. No canto inferior direito, você pode alterar o tema e as cores da plataforma e escolher o caminho preferido para visualizar os gráficos e o painel de opções. Para iniciar a negociação, tem primeiro que escolher um ativo. No menu de ativos são os diferentes tipos de opção, os ativos disponíveis naquele momento e a porcentagem de lucros. No painel de opções à direita, tem que digitar investimento. Também o tempo de vencimento. Este é indicado por uma linha vermelha no gráfico. A linha branca no gráfico mostra o tempo que resta para comprar. O número de compras que podem ser feitas acima ou abaixo são ilimitadas. Na janela principal da plataforma, pode ver o gráfico do ativo selecionado. Se move a linha do tempo abaixo do gráfico, pode escalar o mesmo. Agora, apenas tem que determinar como a opção vai fechar. O preço do ativo vai subir ou descer. Com os botões acima ou abaixo, as opções são compradas. Para saber se uma opção é bem-sucedida ou não, tem que esperar que feche. Se a previsão estiver correta, uma vez que a transação fecha, você pode ver o benefício obtido através de uma janela verde. No caso contrário, a janela será vermelha. Informações detalhadas sobre todas as operações em curso e concluídos são exibidos no painel à esquerda, na seção de negócios. Além disso, pode operar com múltiplos ativos em vários gráficos. Para fazer isso, especifique com o botão na parte superior que ativos e a localização do gráfico na tela. Por favor, operar com cautela, pois pode perder o investimento. Na parte superior da tela está localizado o painel para alternar janelas de negociação. De acordo com a configuração padrão da plataforma, já estará aberta uma janela com ativo mais lucrativo. Para abrir várias janelas de negociação, é necessário clicar no botão com o sinal de mais e escolher o ativo que lhe interessa. Agora, você pode alternar entre os ativos. Para que sejam exibidas várias janelas ao mesmo tempo, você deve escolher um dos esquemas de posicionamento propostos. Todas as janelas são móveis. Para movê-las, leve o cursor até o topo da janela até que você veja o ícone em forma de mão e então clique e arraste uma janela até a outra. Além disso, você pode alterar também os tamanhos. Clique no espaço entre as janelas e ajuste o tamanho tanto na vertical quanto na horizontal. Você pode minimizar qualquer janela enviando-a para a barra de abas ou eliminar totalmente as abas desnecessárias. Se você escolher um esquema de posicionamento que dá lugar a mais janelas do que você tem abertas, os espaços serão preenchidos automaticamente pelos ativos mais lucrativos. No menu dos esquemas de posicionamento, há uma marca que exibe o número de janelas. Se você remover essa marca, o esquema atualizará automaticamente de acordo com o número de abas abertas. Lhe desejamos sucesso ao negociar na iKey Option. A função de venda de opções antes do tempo permite fechar a sua opção a qualquer momento. Você pode vender sua opção clicando numa opção aberta no próprio gráfico e pressionando o botão Vender. Será mostrado o preço da venda e seu lucro. Você também pode vender uma opção com a ajuda do menu no canto superior direito, onde são mostradas todas as negociações abertas e o lucro de cada uma no momento atual. No caso da posição aberta estar em lucro, você pode vender a opção sem esperar o tempo de expiração e receber o lucro antes do tempo pela opção bem-sucedida. Seu lucro será exibido na janela de fechamento da opção. No caso da posição aberta estar em perda, você pode vender a opção antes do tempo e recuperar parte do investimento. Se após a compra da opção o preço do ativo não se alterar, você poderá cancelar a opção nos primeiros 3 segundos e receber de volta 100% do valor investido. Lhe desejamos sucesso na iKey Option. O movimento dos preços pode ser representado com uma linha. Os gráficos de área de linha estão à sua disposição para isso. Mas na maioria das vezes, as velas japonesas são utilizadas para visualizar o gráfico e analisar a situação atual do mercado. As velas contêm informações sobre as alterações do preço durante certo período de tempo
e consiste em corpo e pavio. Os limites do corpo mostram o preço de abertura e de fechamento, enquanto as bordas superior e inferior do pavio mostram o preço máximo e mínimo atingidos naquele período. Se o preço do ativo sobe, a vela torna-se verde. Se o preço do ativo cai, a vela torna-se vermelha. A vela de 5 minutos contém informações sobre as mudanças de preço nesse período. Como você pode imaginar, no período de 1 minuto, por exemplo, a vela conteria os mesmos dados numa escala de tempo diferente. As barras seguem o mesmo princípio. Elas constituem-se de linhas verticais e 2 linhas curtas perpendiculares. As linhas perpendiculares da direita e da esquerda mostram os preços de abertura e de fechamento, e as linhas verticais mostram o preço mínimo e máximo. As velas japonesas são populares entre os traders profissionais. O valor do gráfico de velas está em sua extrema facilidade de utilização e profundidade de informação. Com eles, os traders ganham não só uma imagem, mas um instrumento analítico fundamental, sem o qual a maioria dos indicadores não são possíveis. O indicador médias móveis é um dos principais indicadores que mostram a direção do movimento dos preços. Quando processando as médias móveis, a média matemática dos preços de um período, em particular, é medida pela quantidade de velas. Por exemplo, a fim de calcular o valor de um período de 5 velas, o indicador divide a soma dos seus valores de fechamento por 5. Em seguida, o indicador uma nova vela e faz os mesmos cálculos. Dessa maneira, um trader pode construir uma linha de valores que tem uma direção mais suave no gráfico. Isso irá indicar a tendência atual com a média dos preços. No caso de aumentar o período, a sensibilidade do preço diminui, mas o atraso no gráfico de preço aumenta. Nas configurações do indicador, você pode escolher o período das velas e também optar por até 4 métodos de cálculo. A média móvel simples, ou SMA, é um valor aritmético médio para um determinado período. Na média móvel exponencial, EMA, o nivelamento acontece em relação ao valor médio de corrente em um período anterior. Com suavização, a prioridade diminui exponencialmente e nunca é igual a 0. A média móvel ponderada, WMA, atribui prioridade ao preço atual. Dessa forma, o gráfico WMA não depende fortemente de preços datados. A prioridade de importância diminui linearmente. A média móvel suavizada, SSMA, leva em conta uma grande quantidade de velas, longo período e, por isso, é muito mais suave. As médias móveis são importantes instrumentos de detecção para uma tendência lateral, em que as regras de negociação se diferem das regras de tendência. Além disso, quando 2 indicadores com diferentes intervalos de tempo se cruzam, eles determinam a inversão dessas tendências.